Pode compartilhar. Então vamos lá. Seja bem-vindo, Reinaldo. Vamos lá. Tá no modo Obrigado. apresentação? Pode Não. abrir, põe em modo apresentação agora. Eu já coloquei, Põe no mas peraí que eu modo. acho que vou ter que trocar. Apareceu ou não? Não, modo apresentação. Apareceu, não. mas não está no modo apresentação. Peraí que eu vou trocar onde eu cliquei aqui, porque eu acho que é esse aqui que tá errado. Calma aí. Tá vendo? O Mac realmente é um desastre. Arnaldo, você Agora conhece mais apareceu? alguém que agora gosta sim. disso? Agora Beleza. sim. Bom, eu Vamos acho lá. que você que vai ter que passar aí, né? Tá, pode falando aí que eu vou passando. Ok. Então, gente, vocês veem que esse aqui é um caso muito antigo. Nós estamos falando agora de caso número 300. Esse aqui é um caso 66, é um caso muito antigo. E é uma situação que está cada vez mais rara. Pode passar. Isso aqui é só uma linda imagem do Douro, né? Então, quem que vai apresentar esse caso aí? O primeiro caso é do rádio mesmo. Vamos lá. Então, vamos lá. Ó, médica de 32 anos, em 1986, procurou a clínica para cirurgia refrativa. Em novembro de 1991, 3 anos depois, com 35 anos, foi submetida ao RK. O olho Isso aí direito. vocês estão vendo aqui, entre parênteses, que é paciente que eu operei. Então, eu mostro muito paciente de outros colegas, né? Esse é um paciente que a confusão começou comigo mesmo. Pode continuar. O olho direito. Zé. ZO, zona óptica? Hã? Zona Esse ótica. A isso, gente zona fazia a óptica. zona ótica de 3, 3,5 ou 4. Quanto Uhum. menor a zona ótica, maior é o efeito da ceratomia radial. E a ceratomia radial ela pode fazer no modo americano, que é do centro para a periferia, ou do russo, que é o do Rabinov, como é que chama o russo lá? Que ele fazia da periferia para o centro. Então, eu sempre fiz o modo russo, porque a gente fazia menos incisões, porque o bisturi aprofundava mais na zona ótica. Então, vamos lá. Beleza. Então, zona óptica de 3 em ambos os olhos. A refração pré-recap. Menos 6 no olho direito, com a visão de 1.0 mal. E menos 5,5 no olho esquerdo, com a visão de 1.0. Ceratometria pré-operatória. 43,5, 44,5 no olho direito, 44,5, 43,75 no olho esquerdo. 60 dias, 2 meses de pós-operatório. Paciente feliz, uma refração de menos 1,5 a menos 1,5 no eixo de 170, com a acuidade 0,8, e no olho esquerdo, menos 1,25 com a acuidade 0,8. A ceratometria, 40 e 41,25 no olho direito, 39,25 e 40 no olho esquerdo. 6 meses de pós-operatório. Plano a menos 2 no eixo de 95, plano a menos 1 no eixo de 65. A ceratometria, olho direito, 39,25, 38,5, olho esquerdo, 37,5 e 37. Tá. Eu queria que... Só um minutinho, Rádio. Eu queria que vocês Reinaldo. observassem a cera... Oi, pois não. É o russo que criou o método soviético, é o Fyodorov. Fyodorov, Né? verdade. Eu Só estava pra- tentando lembrar dele aqui, confundindo com... Então, Bom, é isso mesmo, é o Fyodorov. É o método russo que era da periferia para o centro. Era uma técnica mais exatamente. complicada, porque você tinha que parar exatamente nos 3 milímetros. Você podia passar no centro da zona ótica, se o paciente mexesse. Mas era mais eficiente e, dessa forma, a gente podia fazer menos incisões. Eu raramente fazia mais do que 4 incisões. Bom, mas eu gostaria que vocês observassem a ceratometria desse paciente após a cirurgia. Então, vamos guardar aí. Quanto que eu não estou conseguindo ver aqui, que a tela minha está pequena, mas... Agora, com 6 meses, no olho direito está 39,25 e 38,5, e no olho esquerdo está 37,5 e 37. Tá ok. Mas 34, não? Não, 37. Então tá. É porque Não daqui tem não dá para ver, que 34 a aqui. tela Nessa minha tela não tem 34, não, hora nenhuma. tá bom. Aí, em 1997, 6 anos de pós-operatório. Estava com no olho direito mais 1 a menos 1,5 no eixo de 110 e no olho esquerdo mais 1. Em 2001, 10 anos de pós-operatório, paciente com 45 anos. A refração, mais 2 a menos 2 no eixo de 120, com uma acuidade de 0,8. No olho esquerdo, mais 1,75, menos 1,5 no eixo de 75, uma acuidade de 0,7. Fazer o que com essa paciente? PRK, LASIK, Faco, lente de contato, zoom de focal.
Essa topa aí é de 2000, foi quando operou, né? Uhum. Não, depois que operou, né? É depois, Ó, aham, A central. touca é 10 anos depois. Ah, tem a ceratometria de 34, sim, tá na topografia. Acabei de ler aqui. tá vendo? É, tá na topografia do Então, olho repara isso aí. esquerdo. 30, observa como que aplanou, né? Aham. E aí, fazer o que com esse paciente? Mas se a paciente fosse adepta à lente, seria uma boa opção, não invasiva. Senão, acho que daria para tentar um PRK. Tá. Então, vem aí uma questão seguinte: será que o que é melhor para um paciente desse que não queira usar lente de contato? Essa paciente ficou 10 anos sem usar lente de contato. E agora ela queria uma solução. Nós podemos dar alguma solução cirúrgica para ela? É seguro? E qual técnica seria mais segura? A gente fazer um PRK, um LASIK? Geralmente, os pacientes que operam, gente, enquanto eles ainda têm uma idade, não são muito velhos, não têm uma idade produtiva, assim, eles realmente querem uma solução de continuar sem usar óculos, né? Se puder ser sem lente de contato, melhor ainda. Mas é seguro fazer uma cirurgia pós-RK? O que vocês acham? Que as incisões, aquela pressão do microcerátomo, que a gente não tinha o laser nessa época, a pressão do microcerátomo pode abrir as incisões, porque essas incisões elas continuam aplanando a córnea porque elas não cicatrizam jamais. É uma coisa interessante. Essas incisões elas abrem com muito tempo depois, às vezes elas estão abertas ainda. Você fecha o epitélio ali, mas o estroma continua com uma perda de resistência muito grande. Então, seria mais seguro o PRK ao invés do LASIK, é isso? É isso que Ô, eu estou doutor perguntando. Reinaldo, Pois a não? minha dúvida é que depois que é submetida a esse RK, diz que tem a hipermetropia progressiva. Mesmo fazendo PRK, se a gente está sugerindo fazer o PRK, continua essa hipermetropia progressiva? Porque se fazer essa cirurgia refrativa, vai continuar ganhando grau com o passar do tempo? Boa pergunta. É o que nós vamos responder com esse caso, que é o caso. Vamos ver o que aconteceu. O que vocês fariam aí? Faziam PRK ou LASIK? Bom, Eu eu nem sei se faria eu faria cirurgia, falar a verdade, porque depois vai ganhar grau, aí vai colocar a culpa na cirurgia, mas a primeiro momento cabe um PRK. Pois é, mas que vai ganhar grau é você que está falando, não tem nada escrito aí, não. Não, tô falando porque, na teoria, esse RK diz que evolui com uma hipermetropia progressiva com o passar do tempo, não é? Aí eu não... Sim, verdade. Bom, o que você faria, Rafael? Alguém Bom, quer dar alguma ideia? eu PRK. ficaria no Faria um PRK. PRK? Tá. Pode passar. Gente, eu já fiz dezenas de pacientes assim. Quando eu fui procurar lá em retratamento, eu achei lá dezenas de casos que eu já fiz pós-RK. Até porque eu fiz um bocado de RK também. E esses RK, muitas vezes, eu tinha que resolver um problema que foi causado lá atrás pela técnica. Todos eles, sem exceção, todos eu fiz LASIK. Nunca fiz um PRK pós a ceratotomia radial. Por que eu sempre faço LASIK? Porque eu observo que há uma estabilidade após o LASIK muito boa. É interessante. O paciente está tendo aquela hipermetropia. Não é que essa hipermetropia vai aumentar ad eternum. Ela vai chegar num ponto que a córnea está tão plana que ela não aplana mais. E o curioso é que quando você faz o laser na periferia, essa córnea se mantém estável, muito estável. É muito interessante. Então, todos os casos eu faço LASIK. Ah, mas as incisões vão abrir com a pressão do microcerato. Sim, as incisões inferiores sempre abrem, quase 100%. Você junta aquelas incisões ali e parece que aquela secção do flap do estroma anterior ali causa uma fibrose, eu não sei. O certo é que essas córneas se tornam muito estáveis e vamos continuar então. Então, 10 anos depois que foi feito o LASIK, eu fiz, observem que eu fiz o LASIK só no olho direito. Alguém pode justificar por quê?
Em 2000, a cirurgia Presbiopia? já era bilateral. Hã? Presbiopia? Exatamente, porque você não tem uma previsibilidade tão grande quanto na cirurgia primária. Então, eu faço um olho primeiro e observo a resposta daquele paciente. E depois eu vou replanejar o outro olho de acordo com a resposta do primeiro olho. Ok? Ok. Pode passar. Então, está aí o planejamento. Foi feito um planejamento de mais 2 eixo a 30. Ok? Era o olho pior. Então, vamos lá. Em setembro de 2002, um ano após LASIK do olho direito, esse olho ficou plano, -1 no eixo de 75, com uma acuidade de 0,8. E E no o olho olho esquerdo esquerdo, estava mais mais 3, com uma 3. acuidade de 0,9. E olha, curioso. Olha como é que estava quando foi feita a cirurgia do primeiro olho. Ele estava com mais 1,75, menos 1,5. Isso, no eixo 75. De um ano depois, estava com mais 3, esférico, com uma acuidade visual muito boa. Bom, então, o que você faria nesse caso aí? O paciente agora tem uma anisometropia. Você fala, por que esperou tanto tempo? Eu não esperei tanto tempo. O paciente, ele ficou, vamos dizer, muito bem. Então, ele achou por bem manter do jeito que estava, ele estava satisfatório. O paciente continua sem óculos. Lembrar que era uma médica. Então, de alguma forma, atendeu a expectativa dela. O certo é que ela voltou um ano depois para dar uma solução no olho esquerdo. Continua. Aí agora eu faço o LASIK no olho esquerdo, então. Pode continuar, então. Foi isso. E LASIK no olho qual esquerdo. seria o planejamento, Rafael? Ó, ela tem 45 anos, né? Cadê a Débora? -1. Não. Qual seria o planejamento? Não sei se faria uma báscula. Gente, bonitinha essa RK, né? Olha pra você ver como é que está centradinha, paciente sem astigmatismo, né? Observa a ceratometria embaixo. Bom, então faria um LASIK. Você faria uma báscula nessa paciente, Rafael? Alguém acha que deveria fazer uma báscula? Não, não, não. Então pode Eu passar. faria. Tá. Da Jerami Passar. Vamos estava boa continuar, para então. perto. Não, tiraria plano. Bom, então foi feito exatamente isso. Foi feita a ametropia que ela tinha, porque o olho era dominante. Esse olho esquerdo era dominante. Como ela respondeu muito bem ao tratamento do primeiro olho, eu achei melhor, então, deixar esse olho como uma visão para longe. Aí está o planejamento também, mais 3 esférico. Em Ok? outubro de 2022, no 7º dia de pós-operatório, uma acuidade visual do olho esquerdo de 0,7, com J1 sem correção. Consegue explicar isso? O primeiro olho também foi feito a planejamento para emetropia. Não sei. Essas córneas, gente, submetidas à cirurgia refrativa, não é raro elas apresentarem algum grau de multifocalidade. E isso somado ao fato que ela tem um cilindro praticamente contra a regra, que também ajuda na profundidade de foco. O certo é que a paciente estava com uma visão bastante satisfatória para longe e para perto, mesmo sem báscula. Ok? Vamos para frente. Okay. Peraí. Não sei onde que parou, deixa eu voltar aqui. 2002, esse aqui. Uhum. Aí vamos lá, em 2003, uma acuidade visual de 0,8 no olho direito e 0,6 no olho esquerdo, com J1. Então, manteve sem correção. 2 anos depois, a paciente com 49 anos voltou questionando cansaço para leitura. A refração, -1 a 120 e -2 a 90, com uma adição de mais 1,5. Passou um óculos para usar quando necessário. Depois, 4 anos, em 2009, com 53 anos, o paciente estava -0,75 a 70 e -2 a 90, ambos os olhos com acuidade de 0,8.
Depois, 3 anos. Em 2012, a paciente com 56 anos. Ela estava Como é que está a mais 2. ceratometria aí agora? Olha para nós a ceratometria do pós-operatório aí. Ixi, não consigo ver por aqui, não. Não dá para dar zoom. Que eu tô... Peraí, passou. Não? Não, porque o computador não dá zoom, não. Só se fosse Tá pela bom. iPad. Não Mas tá então, dando. mas Mas tá observa. 30. Peraí, ó. O olho direito, 40, vírgula alguma coisa, 37, vírgula alguma coisa. O olho esquerdo, 38 ou 39. Mais ou 39. menos isso. Então, vocês observem o seguinte, gente, essa paciente tinha 35 e 34. Isso. Ela está, observe que isso em 2001. Nós estamos falando de 2014. Olha a ceratometria dela, como é que está estável. Essa hipermetropia aí é uma hipermetropia que aparece muito comum no hipermétrope, né? Com a idade vai aparecendo essa hipermetropia aí e o paciente já está naquela fase que o cristalino já está começando a perder um pouco da sua transparência. Então, faria o quê numa situação dessa? Nós estamos falando agora de um paciente de 58 anos que está com mais 3, mais 2,5. E a córnea voltou a uma curvatura bastante próxima do normal, né? Ela estava com 34, 35. A biomicroscopia dela tem alguma coisa de catarata que justifica a faco? O paciente com 58 sempre tem alguma coisinha, né? Mas É, você vê que ela tem uma visão muito boa, 0,9, 0,9. sim. Certamente não é uma catarata incapacitante, Sim. importante, né? Mas é uma visão que já não está boa, né? É a visão que, sem correção, tem o equivalente esférico de mais 2 e um equivalente de mais 1,5. Mais Quer um dizer, meio. não é uma visão muito boa, né? Mesmo para longe, não é uma visão muito boa. E aí, fazer o que com essa paciente agora? Bom, óculos Ela com tá com certeza. queixa? Um paciente com mais 3, com menos 2, com certeza, a Não, com visão não queixa estava usando boa. óculos. Estava usando óculos. Então, ela tem Ela não essa estava queixa? satisfeita com óculos? Não, eu não tenho esses dados, gente. Isso aqui são Sim. casos muito antigos, eu só tenho essas informações que vocês estão vendo aí. Bom, Eu imagino que ela ficou sem óculos durante um bom tempo. né, não estava Eu se não sei agora, com 58 anos, eu tinha passado para ela, aos 49 anos, um óculos para perto. Tá certo? E 4 anos depois, ela estava com uma visão muito boa, só com um pouquinho de cilindro. Com 56, você observa que já estava aparecendo hipermetropia, e com 58, a hipermetropia aumentou. Eu imagino que durante esse período ela estivesse usando o óculos mais para perto mesmo. Porque observa que até 2012, o equivalente esférico dela era próximo de plano. Então, possivelmente ela estivesse usando o óculos só para perto. Mas sabe que em 2014, a hipermetropia aumentou. E aí, fazer o que com essa paciente? Bom, se ela tivesse satisfeita com óculos, manteria. Se ela tivesse queixa com óculos, abordaria com LASIK. Com uma lente de contato. Não, não, LASIK. O LASIK. Você É, faria um novo corte ou levantaria aquele flap anterior? acho que levantar. Mas não sei, tô na dúvida. Alguém tem alguma sugestão aí para o Rafael? Então vamos para frente, Rafael. Deixa eu passar aqui. Fabio, catarata nuclear em ambos os olhos. Uma conduta LASIK. Aí o questionamento que você acabou de fazer, levantar o flap ou um novo corte. Pode passar? Pode passar. Conduta. Manter óculos, porque provavelmente ela estava satisfeita com óculos, correto? Nós estamos falando agora de um paciente com quase 60 anos. Sim. Então, a paciente ainda tinha uma visão muito boa com óculos, eu optei por orientá-la. Agora você vai ter que usar um óculos. A paciente ficou 58, 60 anos, ela ficou 25 anos sem usar óculos, praticamente. Acho que já atendeu bem a expectativa dela. Então, eu orientei ela a manter o óculos, porque era uma necessidade talvez não tão importante, né? Ela estava, de certa forma, usando o óculos para perto, então eu falei com ela, vamos aguardar, então, a evolução da catarata. Agora, se ela tivesse falando assim, mas eu não quero usar óculos, poderia levantar o flap? Sim, poderia. Só lembrando que aquele flap estava segurando essa córnea. Eu não sei se levantando esse flap, pós-RK,
esse PrEP vai colar direito e vai dar uma estabilidade refracional. Então, a gente conversa com o paciente dos riscos. Todo retratamento você deve conversar com os riscos. E tem que ser vamos dizer, o benefício tem que ser muito maior do que o risco. Eu não acho que, num caso desse, o benefício seria tão maior. Assim, iniciando catarata, um paciente já ficou tanto tempo sem óculos, eu não sei. Eu achei melhor, então, passar o óculos para o paciente. Continuar? Depois, em 2018, paciente de 62 anos. Nossa, aqui já estava, né? Não, foi esse agora. Não, Agora foi está com novo, em 62, 2018. Isso. A paciente de 62 anos. Uma refração de mais 3 a -2 no eixo de 90 e no olho esquerdo mais 2,5 a -2,5 no eixo de 90. Ambos os olhos com acuidade 0,8. A cerotometria estável, 40,25 e 37,87 no olho direito, 38,62 e 36,12 no olho esquerdo. Um abio, a catarata N2 em ambos os olhos. Voltar em 6 meses para poder avaliar a FACO. A conduta, manter os óculos e avaliar a FACO em ambos os olhos. Pode continuar. Posso passar? Pode. Conduta, manter os óculos até apresentar BAV, baixa acuidade visual, pela catarata. O interesse pela redução da dependência dos óculos. Ok? A gente sempre coloca para o paciente que, se fizer a cirurgia da catarata, nós vamos conseguir melhorar novamente aquela visão, reduzir bem aquele grau. Mas se o paciente está satisfeito com óculos. Bom, então continuei. Nós estamos lá agora em 2021. Ela tinha 62 anos. Fevereiro de 2021. Mais 4 a -2,5 no eixo de 90, com uma acuidade visual de 0,5, piorou bastante. No olho esquerdo, mais 4 a -3 no eixo de 100, com uma acuidade 0,5 mal. Fabio, o RK e mais a catarata. Não Então, tem dúvida, né, da cirurgia de catarata até agora, né? Uma Uhum. baixa de visão, com grau de hipermetropia, um paciente ótimo para a cirurgia de catarata. sim, foi indicada a catarata. Então, fazendo uma báscula com o olho direito com uma hipocorreção de -1,75. Você se 2 lembra que meses. o olho esquerdo era o dominante. Sim, 2 Isso meses você observa depois. que é o seguinte, ontem nós comentamos sobre lente intraocular, e eu falei com vocês que eu não indico lente multifocal para paciente pós-RK e também pós-refrativa, também eu não acho que seja uma boa indicação. Eu prefiro a báscula. Mas a lente tórica, sim, eu uso, se você tem uma boa visão, ou tinha uma boa visão antes da catarata, com a lente de óculos, é porque aquele astigmatismo é regular. Então, dessa forma, vai se beneficiar por uma lente tórica. Então, eu uso muita lente tórica nesses casos. Beleza. Aí, 2 meses depois, em 2022, já com a FACO, o olho direito, -1,5 a -1,75 no eixo de 120, uma acuidade 1. O olho esquerdo, -2 a -1,5 no eixo de 150, numa acuidade de 1 também. A bio-RK, mais LASIK, mais FAC em ambos os olhos, tudo com bom aspecto. Conduta, prescreveu dinâmica para longe. Você vê que é uma paciente, agora nós estamos falando que está com 60 e tantos anos, 60 e ela ficou com uma visão de perto muito boa, médica. 66. Então, não justificava tratar esse erro de cálculo biométrico. É manter essa paciente sem óculos para perto e usar um óculos para dirigir para longe, alguma coisa assim. Perfeito. Tá certo? Lembrando que o MEC não é previsível, né? Mesmo com biômetros óticos e tudo, a gente tem alguma surpresa, não é tão preciso. Por isso que você não deve indicar lente multifocal nesses casos. Então, vamos lá. O que nós aprendemos nesse caso, Rafael? Paciente de refrativa, mantém um controle periódico. Paciente de RK eram muito menos exigentes que os submetidos ao laser. Este paciente ficou muito feliz com o resultado da RK porque ficou 10 anos, de 32 aos 42 anos, sem óculos. Rafael, na época, eu acho que o Arnaldo já comentou isso. O grau de precisão da RK é você ficar com mais ou menos 1. Essa era a previsão de sucesso. Essa paciente foi acompanhada por 23 anos de follow-up, né? Então, vamos lá. Paciente de refrativa opera para não ser dependente de óculos. Se estiver satisfeito com a visão e não tiver limitações, evite prescrever óculos. Vai frustrar o paciente. Em refrativa, a expectativa a ser alcançada é a do paciente e não a do médico.
Evite falar em grau após o tratamento. O que importa é a visão. Após a cirurgia refrativa, pequenas ametropias são bem toleradas. Se tivermos uma surpresa refracional importante, o retratamento deve ser feito o mais rápido possível. Nunca falhem em retoque. Retocamos o que não foi bem feito. Se for necessário, será feita uma reaplicação. Toda relação médico-paciente se baseia no binômio confiança-competência. Escreva tudo que falar com o paciente. Informações controversas vão gerar insegurança. O tratamento é opcional. O interesse deve partir do paciente. São coisas que eu falo com vocês sempre, né? Alguém quer discutir alguma coisa sobre esse caso, gente? Doutor Reinaldo, Ronaldo? o Vinícius aqui. Eu fiquei só com dúvida no eixo da lente tórica, por que foi aquilo? Como é que é? Porque foi colocado uma lente tórica naquela paciente, né? Eu fiquei Sim. na dúvida no eixo, por que foi aquilo? Boa pergunta. O eixo Quer deve que ser vão falar? colocado no eixo da refração, desde que ele bata também com a topografia. Se ele não tiver no mesmo quadrante, próximo ao eixo da refração, significa, então, que o cilindro, o resultado pode ser imprevisível. Então, você tem que avaliar com o paciente quanto que ele tem de cilindro, mas normalmente bate, tá? Esses astigmatismos são muito comuns após a RK. É muito difícil você fazer incisões na mesma profundidade em todos os meridianos. Tem incisões que são mais profundas, outras incisões que são mais rasas, então o astigmatismo é comum. Então, se coincidir com a topografia, e normalmente coincide, você pode pôr uma lente tórica, se ele tinha uma boa visão antes da catarata. Arnaldo, você quer fazer algum comentário sobre esse caso? Quero sim, Reinaldo. RK, pessoal, realmente é um grande desafio, principalmente, como o Reinaldo já comentou, existiam duas técnicas. A técnica de 6 incisões, que era a técnica americana, que a gente fazia as incisões do centro para a periferia. Era uma técnica Léo mais Borges. segura, porque é do Léo Borges. E eu aprendi a fazer RK com o Ricardo Guimarães, que usava a técnica do Léo Borges. Eram 6 incisões, tinha um nomograma lá de Guimarães, e era uma técnica que conseguia corrigir até 3 dioptrias muito bem. Acima disso, você tinha que fazer muita incisão, tinha que reaprofundar as incisões, então a incidência de complicação quando você queria corrigir mais do que 3 ou 4 dioptrias realmente era muito maior. Como o Reinaldo já comentou, uma opção que a gente tem para tentar driblar um pouco a hipermetropia progressiva naqueles pacientes que foram submetidos a essa técnica soviética era realmente o LASIK. Para lembrar que o resultado do LASIK é imprevisível. Você faz lá um flap, quando você levanta, você pode se deparar com vários retalhinhos lá de pizza para reposicionar e rezar para aquilo ali dar certo. Então, não é uma técnica que deve ser realizada em pessoas que não têm uma experiência grande em uso do mixerado. Mesmo com muita experiência, eventualmente você pode ter alguma intercorrência que realmente fica difícil de driblar. Atualmente, com o advento da mitomicina C, antigamente era uma heresia você fazer PRK em cima de córneas não virgens. Ou seja, o paciente já tinha submetido a RK, transplante penetrante, qualquer cirurgia prévia, a gente não fazia aplicação de laser na superfície, hipótese alguma. A opção que a gente tinha era realmente o LASIK. Hoje em dia, com a mitomicina C, você eventualmente pode fazer um tratamento de PRK com a mitomicina C, que a chance de você ter reis é menor. Quer dizer que não vai ter reis, não, mas que a chance de ter reis é menor. Então, basicamente é isso aí. Vamos para o segundo caso, então. Vamos convidar aí o Rafael Valente para apresentar esse segundo caso aí, por favor. Muito bem. Essa aí é a região do Algarve, né? Lá, Albufeira, no sul de Portugal. São praias muito bonitas e tem essas formações rochosas muito interessantes. Vamos continuar. Caso clínico refrativa, 55.403. Paciente sexo feminino, 58 anos, administradora. Dezembro de 2017. Primeira consulta, veio para avaliação de cirurgia refrativa. RK, 30 anos. Reoperou com laser há muitos anos com melhora temporária da visão.
Cuidado visual 0,6 mal, 0,7. CC é o quê? Com Com correção? correção. Correção. É. Ah, tá. Bio-RKO, fundo de olho, papilas escavadas, refração dinâmica inalterada. Ceratometria de 36,0 por 34,75 a 60, 36,2 por 33,75. É uma córnea bem plana. Bom, ela veio para Conduta. avaliar. Tá. Na bio, então, não tinha flap, não deu para visualizar flap de LASIK, já que ela falou que teve essa reoperação a laser. Uhum. Ó, E aí? Nossa, refração estática. Agora que eu vi aqui em cima, refração estática. Mais 7 menos 3 é 120, mais 8,5 menos 3 é 82. Poderíamos tentar o LASIK. Só que essas papilas escavadas aí com a pressão que faz do microceratum, pode? Deve-se evitar? Me É. deixou na dúvida. Primeira coisa, você tem que saber se essa papila escavada ela é Igual um como não, glaucoma, né? Você pode ter uma papila escavada familiar. sim. E Eu também outra encaminharia coisa, primeiro. se você for, por exemplo, ter uma papila ou um paciente com glaucoma, o ideal, dependendo da gravidade do glaucoma, é você nem fazer a refrativa. Se é um glaucoma já avançado, não tem Sim, indicação de refrativa. Se é uma sim. papila suspeita, um paciente que tem um glaucoma pré-perimétrico, nós vamos abordar um tema sobre cirurgia refrativa e glaucoma. Não é contraindicado você fazer, mas se você for fazer um LASIK, você não vai ficar com aquela pressão do microcerato lá 1 minuto, 2 minutos. Você Sim, tem que diminuir o tempo de compressão da artéria central da retina, né? Para com evitar uma certeza. isquemia do nervo óptico. Vamos lá, o que você faria? Bom, primeiro eu solicitaria uma propedêutica de glaucoma e poderia ser indicado uma Galasic para ela. Então vamos lá, vamos ver o que foi feito. Perfeito. Martelo de Sempre retina. antes, gente, refrativa é sempre uma cirurgia que, embora não seja estética, ela é opcional. Então, foi pedido toda a propedêutica, tanto de glaucoma quanto de retina. E não foi encontrado nenhuma alteração nem no sugestivo de glaucoma e nem da retina, apesar de paciente possivelmente tivesse uma miopia significativa anteriormente. Mas estava tudo, vamos dizer, sem alterações. Vamos para frente. Perfeito. Mas correto, você primeiro fez o correto. Você Uhum. afastou um problema, né? Ver como é que estava essa retina, como é que está. Se o paciente está cheio de degeneração periférica também, a gente sabe que traumas podem predispor a um descolamento de retina. Uma pressão muito alta aí, não existe assim muita evidência de poder descolar a retina, mas se tiver um descolamento que já tinha problema na retina, vai ser difícil você convencer o paciente do efeito causal da cirurgia refrativa. Então vamos em frente. Cadê aqui? 2019, agosto de 2019, 60 anos. Relata piora da visão. Cuidado visual de 0,4, 0,5. Refração dinâmica mais 7,5 menos 3 a 120, mais 9 menos 3 a 70. Biocatarata N1 não justifica o BAV. Então, essa hipermetropia dela continua progredindo. Orientada para cirurgia de catarata precoce em Você vê função que da Rafael, autometropia. no exame anterior, você vê que a conduta não foi cirurgia. Quando eu perguntei o que você ia fazer, não era cirurgia. O paciente com 7, 8 de hipermetropia, isso você não vai conseguir fazer com a cirurgia refrativa. Você não vai conseguir encurvar a córnea toda essa hipermetropia. Então, não justifica. Como o paciente ainda tinha uma visão muito boa, eu achei melhor ele manter o óculos dele, esperar que essa acuidade visual dele piorasse, foi o que aconteceu 2 anos depois, quando ele voltou, com 60 anos, já com uma visão significativamente pior e uma hipermetropia maior.
Qual Doutor que seria a Reinaldo, sua... Pois não. mas já que o LASIK ele promove uma espécie de estabilidade na córnea após RK, não seria interessante para essa paciente realizar o procedimento, mesmo que não vá retirar todo o grau? Bom, isso aí vamos dizer, se você virar para o paciente e falar com ele, ó, eu vou fazer uma cirurgia em você, vamos reduzir o grau, mas você vai continuar usando óculos, bifocal, para longe e para perto, ou multifocal. Dificilmente o paciente ia considerar isso uma boa opção. Ah, mas não vai evitar do grau aumentar. Mas ele vai continuar usando óculos direto? Vai. O paciente não vai aceitar essa opção. É preferível você, então, aguardar a evolução da catarata e corrigir todo o grau que esse paciente tiver, mesmo que ele tenha aumentado. Foi o que foi feito. O problema é que você pode fazer a cirurgia de catarata e depois continuar progredindo essa hipermetropia e ele vai ficar dependente do óculos de novo depois, né? Veja Ou bem, não? essa paciente ficou 30 anos sem óculos, Uhum. dos 30 aos 60, ou dos 20 e poucos aos 50 e tantos. Então, isso significa o seguinte, que numa idade de 60 anos, esse paciente, o paciente já tem tantas outras coisas com que se preocupar, que vaidade é um dos menores problemas de não usar óculos. E já tem a catarata. Então, o que nós temos que fazer agora é atender a necessidade do paciente, que agora não vai ficar sem óculos, é enxergar. Porque ele já não está Uhum. enxergando, ele está com 0,4, 0,5. E, além disso, tem que lembrar que é um 0,4, 0,5 com uma péssima qualidade de visão. Porque, geralmente, Sim. esses pacientes têm muito glare. Essas incisões, gente, com a pupila dilata, vira aquele starburst, que muitas vezes até incompatível com a direção noturna de veículo. Perfeito. Nessa daí você indicaria também a lente tórica? Vamos ver o que foi feito? Vamos. Eu acho que então foi orientado para a cirurgia de catarata precoce pela alta hipermetropia. Passa aí, Rádio. Prescrição. Indicada faco do olho esquerdo. É o que tem pior visão. É. Ok. Não, que tem maior hipermetropia. 2020. 61 anos. Lio asférica, tórica trifocal. Tórica trifocal não. Lio prêmio nesses olhos que já são Perfeito. operados não dá certo. Eu iria para uma lio tórica para ela. É só a gente ver quanto que tem de astigmatismo na córnea. Porque você vai corrigir o que tem na córnea, você não vai corrigir o que está no cristalino, você vai tirar o cristalino. Então, você tem que ver. 34,22 por 37,40. Então, está batendo com o cilindro refracional. Tem 3,2 na córnea e o refracional é 3. Então, vale a Pronto. pena ver entre tórico Vale para a ela. pena, então. Vamos ver o que foi feito. Todo mundo está acompanhando o caso aí, gente? Isso aí é importante, vocês Peraí que não entenderem. está É passando. como se Deixa eu só vocês achar aqui. tivessem. Vê aí. Peraí que travou só um minutinho. Ah, não Aí passou. passou. Está todo mundo acompanhando o caso aí, gente? Imagine esse paciente sendo um paciente de vocês. Você tem que definir o que vocês vão fazer lá. Não fique esperando o resultado. Vão raciocinando junto para ver se a conduta de vocês do pensamento é igual àquela que foi tomada. Se foi diferente, ótimo. Vamos discutir por que vocês fariam diferente. Vamos lá. Bom, então foi indicada a lio tórica, mas a paciente preferiu a lio asférica. Possivelmente por custo? Por custo. Em 2021 foi feito faco com ambos os olhos, a prescrição de multifocal, a refração -1, -2,5 a 90, com a acuidade visual de 0,6. No esquerdo, plano com -2,5 a 90, acuidade visual de 0,8. Uma adição de 3. Então, o paciente, quando opta por uma lente que não é a mais indicada, ele tem que entender as limitações dessa lente. Então, quando Claro. você vai passar um óculos, você nem questiona com o paciente por que ele vai usar óculos.
Não, isso aqui é o seguinte, eu estou passando o óculos de acordo com a lente que você optou por você colocar. Ah, mas... Não, agora essa lente ela é definitiva. Você teve a oportunidade de escolher uma lente melhor que foi indicada. Você optou por essa lente. Então, é igual a pessoa que não quer abrir a janela quando está quente, mas quis comprar um carro sem ar-condicionado. Foi opção sua. Então, vamos lá. O que é que nós aprendemos nesse caso? A avaliação de comorbidades deve ser feita, mesmo não sendo na área da refrativa. Gera no paciente a percepção de cuidado e constrói uma boa relação médico-paciente. A cirurgia refrativa corneana tem limitações. A correção de graus extremos induz aberrações de alta ordem Sim. com baixa qualidade visual. A indicação de cirurgia de catarata a um paciente que veio para uma refrativa é mal recebida, se não existe uma relação de confiança com o médico. Essa relação dificilmente se constrói na primeira consulta. Então, deixa eu falar com vocês uma coisa que é muito comum. Eu recebo muito paciente com uma segunda opinião, porque ele foi no colega fazer um exame de rotina e o colega quis fazer uma cirurgia de catarata nele. O paciente geralmente não aceita. Quando ele vem, eu fico falando assim, olha, que a cirurgia de catarata é uma opção. Se você não está preparado ou não quer fazer a cirurgia agora, continue usando óculos. Vai resolver seu problema. Construa uma relação médico-paciente antes de indicar um procedimento cirúrgico. Continua. Outra razão para não indicar FACO. A catarata não justificava o BAV. A córnea muito aberrada pode limitar a melhora da visão após a cirurgia de catarata. Ao indicar uma FACO refrativa, lembre-se que este procedimento foi aprovado pela CFM para hipermetropia maior que 1,5 após os 55 anos. Nosso objetivo é atender a expectativa do paciente. A acuidade visual 0,5 pode atender a um perfil e 0,7 não atender a outro perfil. Não avalie o desempenho visual apenas pela acuidade visual. A qualidade visual acuidade visual. A qualidade visual pode estar preservada em uma acuidade visual de 0,5, mas não em uma acuidade visual de 0,8. Quando o paciente não aceita a indicação de um alio mais adequado ao seu caso, deve ficar claro que o resultado visual não será o ideal. Tem um adendo aqui no final. Se a paciente fosse mais nova, 53 anos, por exemplo, sem catarata, qual seria a opção? Aguardar aproximadamente 10 anos para desenvolver uma catarata, adaptar lente de contato, H-LASIK para reduzir hipermetropia ou FACO refrativo? Eu iria de H-LASIK para reduzir a hipermetropia. E deixar claro antes da cirurgia para o paciente que ela não ficaria livre dos óculos. Então, qual que foi a conduta aí? Vamos lá. Todo mundo está de acordo? A conduta certa, gente, é aquela que atende a expectativa do paciente. Se o paciente fala assim, não, mas eu gostaria muito de usar óculos, eu não ia conseguir isso com um H-LASIK. Então, seria uma... Observa, o paciente está com mais 7,5, mais 9, você não ia conseguir isso com H-LASIK. Então, você deve dizer para o paciente o seguinte, se o seu objetivo é ficar sem óculos, a única alternativa é a remoção do cristalino. Se você não quiser operar, nós temos a opção de colocar uma lente de contato. Então, a gente tem que discutir com o paciente todas as opções. Cada paciente vai ter uma perspectiva diferente do que ele quer para ele. A gente não deve decidir para o paciente o que é melhor para ele. Ele tem que dizer para nós o que ele espera da cirurgia. O nosso objetivo é atender a expectativa dele. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Você observa que o primeiro caso fizemos uma H-LASIK, o outro fizemos uma FACO refrativa. Vamos ver. Alguém quer fazer algum comentário, Arnaldo? Quero sim, Renan. É lembrar o seguinte, pessoal, essa turma que fez RK, que foi submetida à cirurgia de RK, quase que 100% deles estão na faixa etária de 60 a 70 anos de idade. Então, na minha opinião, a melhor maneira de driblar a hipermetropia progressiva nesses pacientes realmente é a cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata a gente faz no limão a limonada, além de melhorar muito a qualidade visual do paciente,
a gente consegue corrigir bastante dessa hipermetropia. E é claro que a gente não pode garantir ao paciente que ele vai ficar independente de óculos, até porque a hipermetropia é progressiva. Então, muitas vezes, o resultado inicial, a gente sempre faz um target para deixar esse paciente ligeiramente míope, mas pode ser que ao longo dos anos ele ainda tenha que começar a usar um óculos de leitura e eventualmente, ou seja, nós vamos resolver, o ajuste fino vai ser sempre feito com óculos. Agora, eu pessoalmente, eu prefiro para esses pacientes colocar uma lente monofocal plus, evitar a lente trifocal, porque realmente o resultado é totalmente imprevisível. Não existe indicação de lente trifocal em paciente que já tem uma córnea totalmente aberrada. Então, a expectativa do paciente não pode ser grande, até porque a gente não pode prometer muita coisa para ele. Até porque os cálculos biométricos também não são tão precisos igual em uma córnea verde. Okay? Perfeito. Então, vamos convidar agora o Rafael Oliveira para apresentar esse próximo caso aí para nós, por favor. Lembrar, gente, que esses casos que foram feitos LASIK são casos antigos. São pacientes que, na época, estavam com 40, 50 anos. Então, ainda tinha uma indicação de LASIK. Atualmente, os pacientes que aparecem com RK são pacientes que já estão com 60, 60 e tantos anos. Então, não faz sentido você vai fazer um H-LASIK. Era uma boa indicação quando o paciente ainda tinha alguma acomodação, o paciente ainda estava com uma idade menos avançada. Atualmente, os pacientes praticamente vão todos para faco refrativo, como o Arnaldo falou. Exato. Né? Isso aqui é a Cordilheira do Atlas, que eu sugiro muito o Arnaldo fazer de moto. É uma das cenas mais lindas que a gente pode ver. Isso aqui é cruzando lá em direção ao Marrocos. É maravilhoso isso aqui de moto, tá? Você anda numa pista com gelo, é meio complicado, mas é muito legal. Então vamos lá, vamos para frente. Quem vai falar agora? Rafael Oliveira. Está online o Rafael? Se o Rafael não estiver online, vamos para o Vinícius. O Rafael parece que saiu. Vou falar o caso então. Então, vamos para o Vinícius, então. Vamos lá, Vinícius. Paciente feminino, 45 anos, cliente desde 97, usuário de lente de contato rígida e gás permeável há 20 anos. Em 98, iniciou desconforto com as lentes de contato. Em 2000, veio para avaliar a cirurgia refrativa. Uma refração estática de menos 4,5, menos 1 a 180, cuidado visual de 1, mal. Menos 4, menos 2 a 165, 0,9. Uma paquimetria de 551 e 542. A gente percebe na topo dela astigmatismo mais a favor da regra, uma córnea mais irregular, né? Ceratometria, um cilindro de menos 2 ali no olho direito. Como essa paciente é usuária de lente de contato há 20 anos, eu acho que eu pediria para ela retornar, avaliar se ela está em uso ainda dessas lentes de contato, né? E ficar um período sem para avaliar se tem algum efeito warped nessa topografia dela. Essa de baixo já é um após? Não, isso aí acho que não é após, não. Olha a ceratometria aí, que aqui daqui eu não consigo ver. É uma de 97, a outra de 2000. Então a 2000 continuou sem ser refrativa, antes da refrativa, ou antes de qualquer intervenção. Você observa que em 2000 ela voltou. Ela veio em 97, veio em 98, que é reclamando de lente, em 2000 ele voltou, foi repetida a topografia. Uhum. E aí, fazer o que com essa paciente? Conduta. E em 2000, se a gente não tem a refração dela, né? Eu imagino que pode ser que esteja estável. Considere que seja estável. Considere que seja Uhum. estável. Uma visão ainda muito boa, né? Nessa época, eu acho que você tenderia mais a fazer o LASIK, né? Por causa que não tinha mitomicina, né? Verdade.
E mesmo que tivesse, eu tenho experiência tão boa com LASIK pós-RK. Isso aqui não é RK, não, né? Essa não é Ricardo. Ah, tá. É porque eu tenho uma experiência tão boa com LASIK pós-RK que todos os casos meus de RK eu faço LASIK. Agora, essa paciente aqui, em 97, 98, 2000, ela veio para cirurgia. Já existiu o Exmer Laser. O Exmer começou em 94. E eu acredito que eu faria uma hipocorreção do olho não dominante para manter uma báscula ali para ela. Seria uma ótima opção, né? Se o paciente aceitasse uma báscula, a gente poderia reduzir a dependência de óculos para longe e para perto. Então, o que você faria nesse caso, Vinícius? Eu acho que eu vou ir para um LASIK com báscula. Então, vamos para frente. Aí, pela opção da paciente, ela optou por fazer hemetropia mesmo. Então, vocês observam o seguinte, gente, eu falo sempre com vocês. O paciente, nós temos que atender a expectativa dele, não a nossa. Você indica uma báscula, não, mas eu quero enxergar bem de longe, eu prefiro usar um óculos para perto, mas eu quero enxergar bem de longe. Então, faça estática total. O paciente não abriu, vamos dizer, a janela de oportunidade para a báscula, faça o que ele está querendo. Deixe claro, mas anota no prontuário. Então, vamos para frente. Aí, conduta 2000, né? Março de 2000, realizado LASIK AO. Aqui não a tá gente dando fazia, qual foi o tratamento. no laser que a gente fazia a conversão, distância vértice, então, 4,5 você tirava 3,5, com menos 1,5, e no outro olho você tirava de 4, fazia 4 com... Isso aqui tudo baseado no que existia na época, no nomograma da época, mas era para hemetropia. Uhum. Vamos para frente. Aí, julho, queixa pior. Julho de 2000, né? Queixa. Ah, não, tá aqui, tá abril, né? Abril de Abriu 2000. agora. A acuidade visual de 0,5 e provavelmente não tinha operado esse olho direito ainda, e no esquerdo de 1, sem correção. Ah, não, foi orientado para ela que foi feito hipocorreção no olho direito não intencional. Aí no olho Porque direito... ela queria uma hemetropia, mas ficou um pouquinho de grau lá. Isso. Aí menos 0,75, menos meio a 180 no olho direito, acuidade visual de 1. No olho esquerdo, plano, menos 1 no eixo 175, acuidade de 1 também. E refração para perto, né? Foi prescrita. Em julho, queixa... Eu receitei um óculos só para perto. Falou, já não estava reclamando, não estava reclamando para perto. Então, eu receitei um Isso, óculos para refração perto. para perto. Aí, julho de 2000, queixa piora da visão, refração inalterada e foi prescrito óculos. Em novembro, queixa piora da visão novamente, refração inalterada e prescrito óculos. 11 anos após o tratamento, refrativo volta muito insatisfeito. Em fevereiro de 2011, baixa de acuidade visual noturna mesmo com os óculos, com a refração de menos 1 a 180, 0,9, e plano menos 1 a 170, 0,9, com adição de mais 2,5. Você vê que, olha para você ver, 10 anos, 11 anos depois da cirurgia, a refração dela está praticamente estável. Ela ficou com menos 1, porque foi uma surpresa do tratamento refrativo, não corrigiu adequadamente, porque o objetivo era a hemetropia. E, no entanto, 11 anos depois, ela volta, porque é o quê? Tá 11 anos mais velha, né? Então, a presbiopia já está todo, né? Então, realmente, a visão piorou, mas piorou por causa da presbiopia, não por causa da visão de longe, que estava no mesmo grau. O que você faria com essa paciente? Vocês estão acompanhando aí, né? 11 Com anos. essa baixa visual, principalmente noturna, seria bom fazer um teste de sensibilidade ao contraste, né, que tá até aqui ao lado inferior. Você observa que a sensibilidade ao contraste, gente, está bastante satisfatória, bastante razoável. Evidente que do olho direito ela está pior, porque no olho direito ela está hipocorrigida e esse teste foi feito sem correção. Bom, e aí? Qual que seria a sua conduta? A PAC a gente não tem, né? A PAC não... Eu
acho que não sei, não sei, eu não tenho essa informação. Mas considere que a PAC esteja satisfatória e que permitiria uma reaplicação. Sim. Aí eu ia propor para a gente levantar o flap, e como ela tem uma preferência pela visão de longe, conversar com ela para ver se ela quer a báscula agora, mas como a preferência dela é mais para longe, avaliar uma estática total. Você falou corretamente. Vamos conversar com ela para ver o que ela espera do novo tratamento. Se ela quer enxergar bem de longe, quer manter uma boa visão de perto, porque essa visão de perto dela não é ruim, né? Mas a gente tem que ver o que é a expectativa do paciente, seus hábitos, sua profissão, né? Então, você faria um ASIC, levantaria o flap? Levantaria. Tá. E faria estática total se ela quisesse, ou uma Isso. hipocorreção no olho não dominante, se ela optasse por manter a independência de óculos. Isso. Então, vamos lá, vamos ver o que foi feito. Aí foi solicitado um Orbscan e a berrometria dessa paciente antes. Por que foi feito isso aí, Rafael, ô Vinícius? Acredito que para avaliar se essa baixa de qualidade de visão está ligada a algumas aberrações de alta ordem, né? Porque, veja bem, ela foi operada em 2000, alguns meses depois relatava piora da visão, mais meses depois da piora da visão, 11 anos depois ela estava queixando muita piora da visão Uhum. noturna. E Então, eu quis mesmo com a saber quantidade de visão mantida, né? exatamente com a mesma refração. Então, por que piorou tanto? Por que ela estava reclamando tanto mesmo com os óculos? Vamos ver se é o sistema óptico, porque de repente você trata essa metropia e não melhora nada, porque as queixas não eram da metropia. Então, foi solicitado o que nós tínhamos na época, era o Obscan e a berrometria. Então, vamos lá, vamos ver. Aqui eu não consigo ver, Também não. mas eu percebo. Estão vendo o mouse aí, não? É que o RAD está com a tela compartilhada. Ah, tá. Então, vocês observem o PSF dessa paciente. Ele é totalmente alterado. Repara para vocês verem aí. Isso aqui, gente, é a área de 3 milímetros. Tem um círculo aqui dentro de uma área de 3 milímetros. Esse paciente tem muita aberração nos dois olhos. Eu não estou conseguindo ver aqui, porque... Deixa eu ver se eu levanto aqui a tela. Eu não consigo ver aqui, mas o paciente tem muita aberração. Vocês estão vendo o PSF aqui, à direita, esse círculo escuro? Sim, Observa parecendo como é que está quadrado, tudo assim, espalhado aqui o PSF dessa paciente. Uhum. Então, ela tem razão de reclamar. Observe que ela não tem... aqui está a aberração de baixa ordem nessas barras. A barra azul é de aberração de baixa ordem, que é o grau. E nas outras barras são as aberrações de alta ordem, que ela tem mais aberração de quarta ordem do que as outras aberrações, porque ela planou muita córnea, então ela induziu muita aberração. Então, o que você faria num caso desse? Você tem um PSF muito alterado, que é a função de espalhamento de ponto, e explica as queixas do paciente. O paciente não estava reclamando da refração do óculos, porque se ela tivesse uma boa visão, uma qualidade de visão boa com óculos, ela não estaria reclamando. A qualidade visual estava razoável, mas você observa assim, a sensibilidade ao contraste estava razoável, mas não estava longe do normal. E o olho esquerdo, ela não tinha sido deixado em 1 grau. Vamos lá. O que você faria nesse caso? Nós estamos tentando entender as queixas do paciente. Dentre essas condutas, eu escolheria manter o óculos mesmo e orientar o paciente, como já tem muita aberração de alta ordem, a cirurgia refrativa não corrigiria isso, né? Que seria a principal queixa desse paciente. Nós estamos falando de 2000. Na Isso. época, a gente corrigia as aberrações de alta ordem pelo tratamento topo guiado. Vamos continuar.
Ainda existe hoje, é menos utilizado, não são todas as plataformas que tem. Vamos para frente, Pode passar? pode passar. Olha o que foi feito. PRK estática total. Foi feito um PRK estática total. Aí, abril de Mas, 2011, observe, foi feito um PRK onde eu fiz o... Por que eu fiz um PRK e por que eu não levantei o flap? Qual que foi a razão disso? E observe que o PRK foi feito wavefront, ou seja, foi para tratar a aberração. Ok? Correto? Então, observe que o objetivo do tratamento não era corrigir grau, mas melhorar o perfil de aberrações de alta ordem. E por que não levantar o flap? Podia ter sido opção. Alguém pode explicar por que eu não levantei o flap? Você sabe que eu gosto muito de levantar flap. Por que eu não levantei o flap nesse caso? Porque as aberrações estão na superfície. Não. Em parte, sim, mas só que quando você levanta o flap, tem que considerar que as aberrações estão na córnea, não só no epitélio. Se fosse uma alteração de superfície, não seria nem o caso de fazer tratamento topoguiado. Se o tratamento, o caso é tratar a superfície. Se você tem muita aberração, isso é da córnea. Não é só a superfície, não é só o epitélio. Então, deve ter algum outro motivo. Qual foi o outro motivo? Volta um slide aí. Volta mais um. Aqui não está falando a paquimetria, né? não Volta tá. mais um. Nesse aqui tem. Provavelmente, gente. Deixa eu tentar ver aqui pelo. Dar um zoom. Peraí, só um pouquinho. Bom, vamos para frente então. Provavelmente, esse Ó, paciente tinha uma córnea fina. o olho direito tá Ah, 506 central. ah, O olho perfeito. esquerdo, 503. Pois é. Então, vocês veem que tem uma espessura total boa, mas foi LASIK. O flap, geralmente a gente usava 140. Então, você tem que pensar que se é 500, esse paciente já tinha um estroma de 300 e menos de 300, 300 qualquer coisa. Já começa a não ser tão seguro. Então, vamos para frente. Então, foi feito um PRK, Wavefront, com mitomicina, porque já tinha mitomicina. Aqui embaixo a gente já está vendo como é que está o Orbiscan, né? Isso aqui foi um Orbiscan antes. Agora vamos para frente. Ele está com o 30º DPO, Não, AV07. desculpa aqui, desculpa. Desculpa. Volta o slide. Acabei passando. Em 2000 Lá não se embaixo. acreditava ser possível levantar o flap, não era por causa da paquimetria. É porque a gente não tinha o hábito de levantar. Quando a gente precisava fazer um novo laser, a gente fazia outro corte. Nessa época, a gente achava que não tinha jeito de levantar o flap. Então, não era só por causa da espessura, que a espessura estava até razoável. Vamos lá, vamos continuar. Mas aqui embaixo também tem 30º DPO, AV07, sem correção AO, paciente muito insatisfeito. Isso, ou seja, não resolveu muito problema não, né? Continua encrenca. Alguém quer fazer algum comentário? Por que essa paciente está muito insatisfeita? Aí já passando aqui, 56 anos, AV07 muito insatisfeito, refração dinâmica mais 1,508, mais 1,7508, com reis e 3 cruzes em ambos os olhos. Então, você observa o seguinte, quando a gente faz um tratamento wavefront, o objetivo é corrigir as aberrações. E ele se torna menos previsível. É a mesma coisa que hoje acontece com o topoguiado. Se você fizer o tratamento topoguiado para corrigir e deixar essa córnea esférica, muitas vezes ela hipercorrige e você não tem um bom resultado refracional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ainda tinha um raise importante pós esse PRK. Então, nós estamos com um paciente agora que estava... Observe que o paciente é presbita. Estava com 0,5 e 0,1 sem correção.
E agora o paciente está hipermétrope dos dois olhos e com raise, quer dizer, muito mais insatisfeito. Ou seja, não estou só complicando a vida do paciente, mostrando também com esse caso como a gente tem que tomar muito cuidado com o retratamento. O retratamento é mais imprevisível. E aí, fazer o que agora? No momento, essa paciente está com raise ainda, então eu não proporia nenhuma conduta cirúrgica para ela no momento, não. Eu ia oferecer um óculos por enquanto e acompanhar esse raise, né? Tratar o raise dela. Alguém faria algum tratamento cirúrgico nessa situação? Nesse momento, não. Então, vamos para frente. Aí 60 dias de pós-operatório, 56 anos, AV07 AO, insatisfeita. A refração praticamente mantida, né? Mantinha o raise de 3 cruzes. Perfeito. Ou seja, eu dei um tempo para ela, ver se melhorava aquilo ali, e não melhorou nada. Continua a refração hipercorrigida e a visão melhorou um pouco, mas a visão tinha um raise ainda e o paciente muito insatisfeito. Fazer o que agora? E chegou a fazer algum tratamento para esse raise, doutor Reinaldo? Não. Nessa época, gente, a gente não... Acho que o PTK nem existia, sabe? Mas a gente tem que lembrar que se você fizesse um PTK com 60 dias pós-operatório, provavelmente o que você ia fazer era só hipermetropizar mais essa paciente. Isso é só pior. Ia piorar mais a situação. Eu ainda manteria o óculos para ela e continuaria acompanhando essa questão do Alguém raise. faria alguma coisa diferente? Então, vamos para frente. Aí foi solicitada a berrometria. Que eu tinha uma berrometria antes. Eu quis, então, ver assim, será que esse tratamento baseado em frente de onda trouxe algum benefício para o paciente? Então, vamos lá. Vamos para frente. Gente, observem, o tratamento refracional, refrativo, foi péssimo. Nós tivemos uma paciente quase emétrope para mais 1,5 mais 1,75, paciente presbita. Mas olha lá embaixo as aberrometrias. Olha como que melhorou o PSF. Uhum. Melhorou muito. Então, o que nós faríamos no caso desse? Aí o raise também teve uma melhora, né? Em O outubro. raise mesmo. É porque, na verdade, esses raise precoces, assim, com poucos dias, poucos meses, 2, 3 meses, isso aí, muitas vezes, é um epitélio ainda meio irregular, a córnea ainda está numa fase assim, de cicatrização. Eu não me preocupo com esse raise muito precoce, não. Eu me preocupo mais com o raise tardio. Aquele vem para ficar. Esse aí é temporário. E justamente por isso mesmo eu manteria cautela, continuaria mantendo com óculos longe de perto, acompanhando. Então, vamos para frente. Aí foi isso, foi feito. Refração óculos longe de perto. Olha para você ver a berrometria antes da esquerda e depois. Olha como que melhorou. Se você observar os valores de aberrometria, a diferença é muito grande. Aqui eu não estou conseguindo ver os valores, mas com certeza diminuiu. E o próprio desenho aqui do PSF já mostra que há uma melhora sensível. Então, vou resetar do óculos para longe e para perto. Você lembra que antes nós resetamos o óculos e ela ficou insatisfeita. Vamos continuar. Ah, bom. Então, na verdade, é o seguinte, a paciente já estava com 40, sei lá quantos anos, 50 anos, ela estava incomodada, não era por causa de uso do óculos, é porque mesmo com o óculos ela tinha uma visão muito ruim, por causa das aberrações induzidas pelo tratamento. Então, foi tratar as aberrações, hoje a gente trataria com uma topoguiada, e o paciente, então, o ruim não é ter que usar óculos. O ruim é quando, mesmo com óculos, você não tem uma boa visão. Aí nós conseguimos resolver o problema das aberrações com tratamento topoguiado e o paciente usou óculos, mas agora sem queixas de aberrações de alta ordem. Então, vamos ver o que nós aprendemos nesse caso.
E no pós-operatório recente, observei uma hipocorreção do olho direito não planejada, não melhora com o tempo. A paciente foi orientada para a vantagem em função da idade. Optamos para aguardar uma adaptação. 2. Se você abordar a hipocorreção como problema e não como uma solução, a adaptação será muito mais difícil. Se o paciente não for acompanhado regularmente, certamente ele irá procurar outro colega para resolver o problema ou lhe criar um problema novo. Apesar do uso de óculos, durante 10 anos teve sua dependência reduzida, o que lhe trouxe uma satisfação relativa. A piora da qualidade visual inviabilizou o uso de óculos, requerendo uma outra solução. O tratamento foi realizado não pela metropia residual, mas pela piora da qualidade visual comprovada pelo teste de sensibilidade ao contraste e pela berrometria. Somente devemos retratar quando os benefícios justifiquem os riscos. A transparência desde o início, hipocorreção não planejada, fortalece a relação médico-paciente, favorecendo a possibilidade de um novo tratamento se for necessário. Isso significa o seguinte, gente, não tente enrolar o paciente. O paciente não é bobo. Teve uma resposta imprevisível, fala para o paciente, ó, nós tivemos uma resposta aqui que não foi o planejado. Então, vamos ver o que nós vamos fazer. Mas eu explico. O paciente reclama, não fala com ele que está tudo bem quando não está tudo bem, não. Esse é o resumo da ópera. O tratamento personalizado baseado na frente de onda reduziu as aberrações de alta ordem e os sintomas mesópicos, mas não corrigiu a ametropia. Apesar do resultado insatisfatório, perda de qualidade visual, revisando o prontuário, não identifiquei a causa do problema. Foi uma resposta individual desfavorável. Casos como esse demonstram a importância de se informar ao paciente que surpresas refracionais podem ocorrer e os retratamentos são menos precisos. Então, isso é muito importante de lembrar que todo retratamento é menos preciso. Você tem que avaliar bem se justifica um novo tratamento. Não é por pressão do paciente que você deve fazer um novo tratamento. É por convicção de que vai melhorar, que você tem uma possibilidade de melhora. Caso contrário, melhor não reoperar. Alguém quer fazer algum comentário? Vocês observam como é que os casos se tornam complexos quando a gente faz uma reoperação. Então, orientar sempre o paciente que não é uma coisa tão simples quanto possa parecer. Tá? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Rinaldo, nada a comentar, acho que já está bastante claro. Vamos chamar a Maria Luísa para apresentar o próximo caso, por favor. Então, vamos lá. Vocês veem, gente, que são casos muito desafiadores, né? Acho que esse aí já foi, viu? Não foi que fizemos agora um PRK pós. Não, esse aí já foi. Busca outro aí. Não, esse aí já foi. Ó, eu tô falando aqui, o microfone tá desligado, desculpa. Mas Tá. esse aqui era o último e-mail, ó. É os 4 que você me mandou. 4? Então, um veio duplicado. Ah, tá. Então, deixa eu mandar outra aqui, então. Tá. Espera aí só um pouquinho. Não, 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 não.
Tá. Vamos ver aqui agora. Não. Aqui, ó. Maio. Gente, eu fechei o negócio aqui. O Mac. Ô, gente, mas agora eu não sei como é que eu mando o e-mail. Ah, nem file. Estão me ouvindo aí? Sim. Estamos te ouvindo, Reinaldo. Tá, Reinaldo, Ah, eu estou achando melhor o seguinte. Vamos, você, semana que vem você ainda está indo, tá? tô. Tá certo. Vamos fazer o seguinte: semana que vem a gente reinicia um pouquinho mais cedo, para você poder apresentar mais casos para nós aí, tá Então bom? tá bom. Então semana que vem a gente começa mais cedo, gente, porque eu não vou saber fazer isso aqui agora, não. Tá certo. Eu estou com vários casos interessantes aqui de retratamento, mas vocês Aham. observem que eu quero que fique para vocês desse tema é como que é realmente desafiador o retratamento. Não é uma coisa simples, banal, que a gente possa fazer assim por desejo do paciente. A gente tem que orientar o paciente que existem riscos e que os resultados são menos previsíveis do que o tratamento primário. Então, a gente tem que ter muita convicção de que a gente vai ajudar o paciente, porque senão a gente pode acabar trazendo mais problemas para o paciente. Combinado? Hoje, vocês Exato. desculpem aí essa dificuldade técnica toda, mas isso aí é culpa do Arnaldo. O Arnaldo é que fica me incentivando a mexer com Mac. Mac é uma Mac, viu? Eu não gosto desse trem, não. Tem que ser Windows. Então, gente, uma boa noite para vocês, então. Semana que Obrigado, vem. Reinaldo. Qual é o tema semana que vem? Semana que vem. É alergia ocular e olho seco. Exato. Não entendi, não. Eu não escutei. Alergia ocular e olho seco. Tá bom. Isso também é um tema muito importante. Mas nós vamos discutir casos também sobre esse tema amanhã, né, na semana que vem. Então, falou, gente. Perfeito. Um abraço para Reinaldo, vocês. obrigado. Uma boa Aproveita noite, hein? bastante Boa aí. noite. Boa Uma boa noite, noite a todos pessoal. aí, gente. Boa noite. Obrigado, Boa noite. Reinaldo. Boa Valeu, noite, gente. Um pessoal. abraço. Tchauzinho. Valeu, filho.